Vamos orar? Querido Deus, mais uma manhã, Senhor. Mais um capítulo, mais um estudo. Louvado seja teu nome. Deus, eu peço que teu Espírito Santo tome o lugar do nosso eu, esteja no trono do nosso coração, para que o Senhor conduza-nos na leitura, no entendimento, que a gente entenda, Senhor, não segundo viés humano, mas segundo o que o Senhor quer que a gente aprenda. Em nome de Jesus. Bom, ontem a gente fez, então, Hebreus 3 e 4. Eu acho que o que chamou muita atenção ali é a questão do descanso. Ele até faz um paralelo, o descanso do sétimo dia, do sábado, lá de Êxodo 20, verso 8 a 11. E ele fala da mesma forma, se você tem Jesus como o teu salvador, o teu sacerdote, e entende que ele passou por tudo que você passou, ele sabe o que você está sofrendo, sofre. Se você entende e coloca o teu coração nele, a tua fé nele, você pode ter esse Shabat, esse descanso, essa paz. E ele também fala assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, que a gente, ele nos exortou, né, a ouvir a voz de Deus hoje, não amanhã, não quando tal coisa acontecer, não. A hora da salvação é agora. E hoje a gente vai ler ali o capítulo 5 em diante. Pode ler, Mai, por favor? Cada grande sacerdote é escolhido entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus ofertas e sacrifícios pelos pecados. Como ele próprio tem as suas fraquezas, pode ter paciência com os ignorantes e com os que cometem erros. E porque ele mesmo é fraco, precisa oferecer sacrifícios não somente pelos pecados do povo, mas também pelos seus próprios pecados. Ninguém escolhe para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. É somente pela vontade de Deus que um homem é chamado para ser grande sacerdote, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo não tomou para si mesmo a honra de ser grande sacerdote. Foi Deus quem lhe deu essa honra, pois lhe disse, você é o meu filho, e hoje eu me tornei o seu pai. Em outros lugares das Escrituras Sagradas, ele também diz, você será sacerdote para sempre, na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte, e as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu por meio dos seus sofrimentos a ser obediente, e depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus nomeou grande sacerdote na ordem de sacerdote de Melquisedeque. Pode dar continuidade. O perigo de abandonar a fé. Temos muito o que dizer a respeito desse assunto, mas porque vocês custam a entender essas coisas, é difícil explicá-las. Depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições do ensinamento de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. E quem precisa de leite ainda é criança e não tem nenhuma experiência para saber o que está certo ou errado. Porém, a comida dos adultos é sólida, pois eles, pela prática, sabem a diferença entre o que é bom e o que é mal. Então, aqui no primeiro momento, ele faz a comparação com o sumo sacerdote, até Arão, fala que, embora o sumo sacerdote seja o sumo sacerdote ou o cargo mais elevado das funções do santuário, lá de Êxodo, ele demonstra que, assim, embora seja o mais alto nível ali, hierárquico, vamos colocar assim, o sumo sacerdote daqui, ele conseguia ter empatia porque ele também era fraco. O papel do sumo sacerdote era de ser um representante do povo, entre o povo e Deus. Então, era estar naquele meio, para fazer a ponte entre o povo e Deus. E aqui ele fala, só que o sumo sacerdote aqui, ele conseguia ter empatia, ele conseguia
entender o problema do povo. Por quê? Porque ele também errava, ele também era pecador. E aqui fala assim, e ele também precisava fazer sacrifício, verso 3. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. E no dia da expiação, que era um ritual feito uma vez ao ano, lá no povo de Israel, né, quando Deus orientou Moisés para fazer o santuário e todos os rituais, as festas, enfim, tudo, tinha o dia da expiação, que era o dia que o sumo sacerdote fazia como se fosse uma purificação do santuário e dele mesmo. Então, primeiro, ele ia lá, era o dia que ele lavava as cortinas do santuário, limpava todo o santuário. Porque, veja, durante o ano, todos os dias, as pessoas vinham, sacrificavam ali os animais por conta dos seus pecados, os sacerdotes iam, os sumos sacerdotes pegavam aquele sangue na mão, iam lá e jogavam, aspergiam, chacoalhavam assim na cortina entre o lugar santo e o lugar santíssimo, que era a parte interna fechada do santuário. E aquela cortina, embora tivesse incenso de frente para ela, para dar um aroma menos pior, mais agradável, porque afinal era sangue, imagine todo dia isso. Era um cheiro forte. E aquilo era todo dia. Então, imagine aquilo durante um ano. Como que não ficava fedendo? E aí, no dia da expiação, que era o dia da purificação desse santuário, que se limpava esse santuário, do cheiro, do sangue, tudo tinha um simbolismo, tudo tinha uma forma didática para as pessoas entenderem. O que ele fazia? Antes de fazer toda essa limpeza no santuário, o sumo sacerdote ia lá, fazia um sacrifício em prol dele, da família dele, tomava banho, trocava todas as vestes, colocava vestes limpas, novas ali, e aí ia fazer o sacrifício em prol do povo. Mas antes do povo, ele fazia sacrifício em prol dele e da família dele. E se ele tivesse algum pecado não confessado, quando ele entrasse no lugar santo, do lugar santo para o lugar santíssimo, que era o único dia do ano, que era o dia da expiação, que é esse evento, que ele poderia fazer isso, ele morreria. Existe, inclusive, nunca vi um relato comprobatório sobre isso, mas a tradição histórica, vamos colocar assim, diz que eles amarravam, o sumo sacerdote amarrava uma cordinha com um sininho no cinturão, e quando ele entrava no lugar santo, para o lugar santíssimo, caso ele viesse morrer, ser fulminado, porque se ele tivesse pecado e passasse do lugar santo para o lugar santíssimo, diz a tradição que o sininho batia, parava de bater, desculpa, o sininho parava de bater, e aí eles iam puxando pela corda o corpo do sumo sacerdote. Diz a tradição, não é a Bíblia que diz. Mas eu acho muito válido essa falácia, essa tradição, porque faz muito sentido. Como queriam tirar o corpo do sumo sacerdote caso ele fosse morto, né? Caso ele fosse fulminado pelos seus pecados. Então, aqui esse verso de Hebreus 5:3, ele lembra bastante isso. Como o sumo sacerdote, para fazer o dia da expiação, limpar a cortina, trocar, limpar todos os utensílios, purificar o santuário, como ele precisava também estar puro dos seus pecados, começando pelos seus pecados, na verdade. O dia da expiação narra isso. Primeiro ele tem que estar puro dos seus pecados, para depois interceder pelo povo. E aqui mostra que Jesus, ele cumpriu de forma muito perfeita isso. Por quê? Porque ele não tinha pecado. Ele passou por dores, ele passou por desavenças, por conflitos, dificuldades, mas ele não tinha pecado. Então, ele tomou o lugar do sumo sacerdote de forma perfeita. Aí ele dá a comparação também sobre o alimento sólido. Eu acho que uma outra comparação que eu posso dar, que nós comentamos ontem, é a musculatura das pernas. Não seja como nenéns, engatinhando ou se arrastando, mas que a gente fortaleça ao se arrastar e engatinhar, a gente consiga fortalecer os nossos músculos da perna para andar. Aqui ele dá o exemplo do alimento sólido e do leite. Fala, ó, verso 14, mas o alimento sólido é para os adultos, para que, pela prática, tenha suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, ele dá uma dica aqui. Quando você
é adulto, já come do alimento sólido, você consegue discernir entre o bem e o mal. Mas até você chegar nesse ponto, você ainda está tomando leite igual uma criança. Ele faz essa comparação. A importância da obediência, né, Mar? Eu vejo ali, assim, para não ter perigo do abandono da fé, a chamada, assim, para a gente ter a experiência mesmo, né, com Deus, assim, e o perigo, né, de sermos bebezinhos espirituais, né? Hoje a gente precisa sempre, e como não ser bebezinho? Estudando, seguindo, tentando não pecar, né, não passar nós vamos passar pelas fraquezas ali, mas para a gente tomar mais cuidado mesmo, assim, eu acho que aqui é exatamente isso, e é triste quando colocam a gente como bebezinho espiritual, mas muitas vezes somos, né, eu não sei se foi você até que comentou uns dias atrás, assim, como que a gente vai se achegar a Cristo não conhecendo Ele? Como que a gente vai ter uma vida espiritual se a gente não tiver perto das coisas que Deus está ensinando? E aí a gente entra numa zona de perigo, porque às vezes o só ir na igreja, muita gente acha, mas eu não falta um culto. Pois é, mas a gente precisa ter experiência com Deus, a gente precisa estar junto de Deus, para a gente não ser bebezinhos espirituais, né? Ainda ontem eu escutei uma mensagem e falava assim, vou postar aqui depois se eu lembrar, se eu achar. Muitos querem o poder, eu sempre dou o exemplo do Cristiano Ronaldo, né? Muitos querem o poder, a força, o resultado, mas não querem o processo, não querem pagar o preço. E essa mensagem batia nessa tecla, novamente. Muitos querem ter o poder de fazer coisas, de ter sobrenaturais, mas não querem pagar o preço. E muitas vezes o preço é você acordar cedo, é você deixar o teu sono, o teu conforto da cama, e, e é um caminho que tem o preço. E aí ele falava assim, para você ir trabalhar, para você ir fazer teu dinheiro, você paga o preço. Sim, Você vai pagar o preço. Quando você tem um sonho, um objetivo, você vai pagar o preço. Nem que seja preço de sangue, literalmente, muitas vezes, né? Suor, assim, da tua camisa, do teu trabalho, você sacrifica a tua família, teu marido, tua esposa, teus filhos, amigos, para almejar e conseguir aquilo que você quer. E quando você consegue, tá ali, você paga o preço. Só que de que adianta você conquistar tudo isso se no final das contas o que realmente vai valer, não que seja errado você ser próspero, você correr atrás para conquistar, não é isso. Mas do que adianta vai valer você ter conquistado e pagar tanto preço para essas coisas e não conhecer Jesus? Porque no final o que vai valer não é o que você conquistou, quantas pessoas você tinha de contato, o teu networking, o que você. Não, o final, o que vai valer é se você conheceu Jesus ou não. Então não tem nada de errado você ir atrás e conquistar as tuas coisas, desde que você priorize. E o vídeo falava assim também. Ah, mas eu não tenho tempo para ler a Bíblia, para, sei lá, ir na igreja, para fazer uma oração mais, né, assim, ter um momento de silêncio com Deus e tal, porque o vídeo também enfatizava isso, não é só você, sei lá, ir numa igreja, não, quanto tempo você tem em silêncio com Deus? Ele fala muito sobre o quarto, como é que é? Ah, me fugiu o termo, mas tipo assim, o quarto de comunhão ali. Quanto tempo você tem? E esse quarto de comunhão, ele pode ser figurado ou literal. Mas o fato é, aquele momento em silêncio, só você em Deus, aonde você está pensando nele, está orando, mas você também separa um tempo para ficar em silêncio, para ouvi-lo. E eu vou falar para vocês, muitas vezes eu já fiz isso e ficou em silêncio. Ficou em silêncio, eu não ouvi Deus. Mas o que esse pregador falava, ele falava, quanto tempo você dedica para isso? Porque você só vai ter tempo para aquilo que você prioriza. A vida sempre vai estar cheia de coisas. Ah, mas eu não tenho tempo. Não. Para o que é importante para você e é prioridade para você, você vai ter tempo. Um Instagram, muita gente tem tempo para Instagram, mas não tem tempo para ter um momento com Deus. É o exemplo que eu dei. Você vai no banheiro com o Instagram. O xixi de 30 segundos vira 15, 20 minutos. Você tem tempo. Para o que você põe como prioridade na tua vida, essencial e fundamental, você vai arranjar tempo. É sobre prioridades. Então, é sobre pagar o preço. Qual é o preço e, que você quer pagar para ser um adulto espiritual? Qual é o preço?
as pessoas não querem pagar o preço, as pessoas querem por osmose, sei lá, por luz do sol, e tem, né? E o legal é que a Bíblia dá um exemplo, assim, que eu achei, assim, olha como é um despertar, assim, de Deus, né? Não seja mais criança. Você hoje, como adulta, consegue ficar ainda só tomando leitinho? Você vai morrer, né? É ou não é? Gente, eu fico, assim, impressionada com Deus chacoalhando a gente. Vocês querem ser bebezinho? Bebezinho toma leite. Agora, vocês precisam do alimento sólido, vocês precisam da experiência do estudo, da comunhão com Deus. Eu me impressiono com Deus desenhando pra gente. É ou não é um desenho aqui, gente? Eu entendi aqui um desenho de Deus pra gente. Gente, ó, vocês querem ser bebezinho? Bebezinho toma leite. Agora, vocês precisam do alimento sólido, vocês precisam crescer espiritualmente. E às vezes a gente fica como bebezinho uma vida. Uma vida. Vamos lá, Hebreus capítulo 6. Assim, vamos em frente a fim de chegarmos ao ensinamento de adultos, deixando para trás as primeiras lições de mensagem de Cristo. Nós não vamos colocar de novo as bases dessa mensagem, isto é, a necessidade de abandonar uma vida inútil e de crer em Deus. O ensinamento a respeito dos batismos e de cerimônias de pôr as mãos sobre os cristãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Vamos em frente e, se Deus quiser, é isso que faremos. Como é que as pessoas que abandonaram a fé podem se arrepender de novo? Elas já estavam na luz de Deus, já haviam experimentado o dom do céu e recebido a sua parte do Espírito Santo. Já haviam conhecido por experiência que a palavra de Deus é boa e tinham experimentado os poderes do mundo que há de vir. Mas depois abandonaram a fé. É impossível levar essas pessoas a se arrependerem de novo, pois estão crucificando outra vez o Filho de Deus e zombando publicamente dele. Deus abençoa a terra que recebe a chuva, a qual muitas vezes cai sobre ela e produz plantas úteis para aqueles que trabalham nela. Mas a terra que produz mato e espinho não serve para nada. Ela corre o perigo de ser amaldiçoada por Deus e acaba sendo queimada. Porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram e nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando a seus irmãos na fé. O nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim, para que de fato recebam o que esperam. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas que sejam como os que creem e têm paciência, para que assim recebam o que Deus prometeu. O meu capítulo 6, do 1 ao 3, diz da seguinte forma: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Aqui eu vejo que são como princípios elementares ali, né? Ele coloca assim, ó, se Deus permitir, a gente vai fazer isso, mas que isso não seja a base, o que vai, tipo, se você não fizer isso daqui, você não é de Deus. Eu entendi isso. E isso a gente vai fazer se Deus permitir, mas não é só sobre isso. E aí ele coloca ali: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignomia. Ignomia é grande desonra, que envergonha e que humilha. Então, queridos, o texto de Hebreus 6, 4 ao 6, não está falando de uma pessoa pecadora que está nos caminhos do Senhor e ora escorrega no pecado, ora peca e pede perdão, se arrepende genuinamente a Deus. Não é sobre essa pessoa que está falando. O texto de Hebreus 6, 4 ao 6, fala que é impossível aqueles que já foram iluminados uma vez e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus
e os poderes do mundo vindouro, e caíram. É impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Existem duas linhas que fala sobre esse texto. A linha mais literal, que é uma linha que fala que a pessoa foi salva de verdade, mas abandonou a fé definitivamente. E a linha da visão reformada, que fala que a pessoa nunca foi salva, que teve experiências espirituais reais, mas nunca teve a conversão genuína. Então existem essas duas linhas para a interpretação desse texto. De uma forma bem resumida, o que eu vejo? O autor diz que é impossível renovar ao arrependimento aqueles que foram iluminados, experimentaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e depois caíram. O que isso significa? Como eu falei, não é sobre as pessoas que erraram, caíram em tentação e se arrependeram e pediram perdão. Não é sobre esse perfil de pessoas, que somos nós, cristãos imperfeitos, que tentamos seguir os caminhos do Senhor, caímos, ora porque queremos, ora porque fomos tentados, não fomos fortes na fé. A gente reconhece o nosso erro, a gente se arrepende, pede perdão a Deus e continua a caminhada. Não é desse perfil que está falando. O perfil que está falando é da rejeição consciente definitiva. Então, é alguém que conheceu profundamente a verdade, viveu experiências reais com Deus, teve plena consciência espiritual. E mesmo assim, a pessoa decide rejeitar Cristo de forma deliberada e definitiva. Ou seja, essa pessoa, ela rejeita Cristo não por ignorância, não por fraqueza momentânea, é uma decisão consciente de abandono. É impossível renovar ao arrependimento. Por quê? Não é porque Deus não queira perdoar, é que a pessoa não quer mais voltar. O coração da pessoa chega num nível de endurecimento tão grande que não há mais arrependimento genuíno. Eu vou postar um vídeo aqui no link da descrição de uma meditação que eu fiz hoje no culto familiar com os meus filhos, e falava que Deus não quis perdoar. E esse é o título, se eu não me engano, esse é o título do vídeo. Deus não pode perdoar quando ele já esgotou todas as fontes, meios e recursos de se achegar àquela pessoa. Quando ele já fez de tudo para tocar o coração da pessoa, para direcionar a pessoa, fazer com que a pessoa se arrependa, e por algum motivo ela rejeita e rejeita e rejeita e rejeita. A Bíblia fala que o pecado que é imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque quando você rejeita tanto o Espírito Santo, uma hora você não escuta mais. E se você não escuta, o Espírito Santo que vai te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Se você não o escuta mais, ele não tem como te convencer. E se ele não tem como te convencer, você não tem como reconhecer o erro. Se você não reconhece o erro, você não se arrepende. Se você não se arrepende, você não pede perdão. Se você não pede perdão, você não é perdoado e não muda. Então é um efeito dominó, que vai derrubando um atrás do outro. É isso que o texto quer dizer. Então, vejo aqui assim, ontem eu vi uma reportagem rapidinha, eu estava no feed do Instagram, vendo uns vídeos com os meus filhos, e aí, indo para baixo, eu vi ali, eu nem sei se era reportagem, porque eu nem fiquei vendo, eu tinha umas imagens meio fortes assim, eu não curti muito, daquela André Surak. E ali estava ela sendo, eu não sei qual que é o termo, apresentada, iniciada, eu não lembro o termo, ali para uns negócios meio esquisitos. E ela tomando uns negócios assim de cor de sangue, acho que ela estava tomando sangue ali, nossa, eu fiquei assim, até sair. E me veio, quando lendo esse texto, me veio ela, que tanto falou lá atrás, que ela se converteu, que ela voltou para Deus. E eu vejo esse texto, ele falando assim, aquele que, por exemplo, está numa extremidade, que aqui eu estou dando um exemplo de uma extremidade, né, de uma pessoa que, vamos dizer, está nas trevas, no mundo do satanismo, vou dar um exemplo extremo. Essa pessoa sai desse lugar de trevas e vai para a luz. Ela se entrega a Deus. O que o texto está falando é que essa pessoa que está na luz, é impossível ela voltar para as trevas. Se ela de fato teve essa conversão e essa experiência com Deus. Porque Senhor, Senhor, muitos vão dizer, se eu não me engano, acho que é o texto de Mateus 25, fala, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não fizemos curas e milagres em teu nome. Jesus vai falar, aparta de mim, se afaste de mim, porque eu nunca conheci vocês. Então, eu não estou falando desse perfil de pessoa, eu estou falando daquele que realmente
saiu das trevas, conheceu Deus, conheceu Jesus, aprendeu a amar Jesus, entregou a vida, se arrependeu. Essa pessoa que de fato conheceu Deus, ela jamais vai voltar para as trevas. Ela jamais. Ela pode pecar, ela pode cair, mas voltar para onde ela estava, ela não volta. E por que que eu lembrei dessa moça? Porque ela sempre. Eu sei que ela tem questões, ela tem bipolaridade, eu sei que ela tem outras questões cerebrais, anatômicas ali, complexas, mas Jesus, ela sempre afirmou que Jesus salvou ela, e por um tempo, realmente, você vê que ela foi do 8 para o 80 muito rápido. E, e agora ela foi do 80 para o 8 também, rápido de volta. Então você vê que pelo relato bíblico, e não estou julgando ela, porque a Bíblia fala, pelos seus frutos você conhece a pessoa. Então eu não estou julgando o coração dela, mas pelos frutos que ela apresenta, ela não conheceu esse Jesus a fundo. Não é possível. O que está dizendo aqui? Porque se você conhece profundamente, você não volta para lá de volta. Você vai seguir uma vida na luz, aonde ora você vai tropeçar, vai cair, mas vai cair na luz. Porque, como eu falo, Satanás, ele não tem, só tem uma pessoa que tem poder de tirar você do céu, e não é Satanás, é o teu eu. O que que Satanás faz? Ele coloca pedras no caminho. Ainda que você esteja no caminho da luz, ele vai colocar pedra, ele vai colocar o pé para você cair, vai colocar uma corda para você tropeçar, mas ele não vai poder tirar você dali, ele não tem esse poder. O único que tem esse poder é teu eu, é você, o livre-arbítrio que Deus te deu. Então eu vejo que esse texto, ele fala sobre isso. Ainda que você saiu das trevas, conheceu Jesus de forma verdadeira, se arrependeu de fato, entregou a tua vida a ele, você está na luz, você vai tropeçar, Satanás vai pôr o pé para você cair, ele vai querer te encher o saco, te apurrinhar, mas tirar você dali ele não vai poder fazer. E quem tem esse encontro verdadeiro com o Espírito Santo, com Jesus, ainda que caia, ele não vai sair desse caminho. E é isso que a Bíblia está dizendo. Gostei enquanto eu estava lendo, eu fui imaginando, né? Essa semana eu vi um terreno bem sujo, e aqui ele fala exatamente sobre isso, né? Para ter aquele terreno para que produza coisas boas, tem o trabalho de você ir lá capinar, tirar aquele mato. É a mesma coisa a vida da gente hoje. Não adianta você querer um terreno que esteja produzindo muita coisa boa, né? Frutas ou, sei lá, como que a gente fala, a plantação de milho. Eu acho tão lindo quando às vezes a gente viaja e vê aquelas plantação, mas ali para aquilo ter aquele milho, teve trabalho, teve cuidado, para daí sim você conseguir colher aqueles frutos, né? E aqui ele fala exatamente isso: Deus dá a chuva, Deus dá pra gente ali, ó. Você tem a palavra de Deus. Quer estudar, quer aprender, quer crescer, quer dar bons frutos? Aprenda de mim, aprenda da palavra, aprenda, né? Para que daí sim você possa fazer. E eu fiquei imaginando, falei, é verdade, se eu tiver preguiça de estudar, vai ter mato? Não vai criar. Como já foi falado, não tem como você plantar um tomate e dar maçã. É isso, a Bíblia está falando isso. A gente precisa cuidar. A gente não é simplesmente venha Espírito Santo, estou aqui, e não fazer a tua parte, né? Para a gente poder tá pertinho de Cristo, a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E eu, assim, fico pensando no caso dessa moça que eu citei. Como Deus é bondoso, misericordioso. É o exemplo do peixinho que eu dei, do aquário. Não tenho nada contra ela, muito pelo contrário. Muitas vezes já orei por ela, acompanhei ela um tempo atrás, assim, e sinto empatia dela. Sinto empatia de tudo que ela passou na vida dela, tudo que ela sofreu. Ela, ela não se tornou assim do dia para a noite. Existia um processo. Mas assim como existiu um processo que ela sofreu muito para chegar e se tornar quem ela se tornou, e não tenho nada contra ela, muito pelo contrário, como eu falei, já orei muitas vezes por ela. Mas são escolhas. São escolhas. Eu não compartilho das escolhas que ela toma e fez. Tenho empatia. Mas até certo ponto, você não pode jogar as tuas escolhas tudo. E claro que os teus traumas, o teu sofrimento, o teu histórico de vida, é, a própria bipolaridade que ela afirmou, eu já vi em vários vídeos ela afirmando ter, tudo isso
influencia de forma significativa nas suas escolhas. Mas no final, a escolha é sua de escolher por um caminho ou por outro, de fazer tal coisa ou outra coisa, de tomar um rumo na vida X ou um rumo Y. Tudo isso vai fazer diferença. Mas no final, a escolha sã é sua. Tudo isso ajuda? Claro que ajuda, mas você não pode pegar e colocar. Cada ser humano é muito individual, mas você não pode colocar, jogar tudo. Ah, mas eu fiz isso porque eu passei por isso, eu sofri esse trauma. Ajuda, mas a escolha é tua. E tem muita gente que utiliza desse trauma, por exemplo, e são grandes vencedores. É escolhas, né? Exatamente, esse é o ponto. É escolhas. Exatamente. Então, no final é tudo sobre escolhas. Ainda que tudo isso influencie de forma significativa, assim como Satanás, ele não pode escolher por você. Ele vai influenciar significativamente com muitas coisas que ele vai colocar na tua vida, no teu coração, na tua mente, sobre os teus olhos e teus ouvidos e tua boca. Mas no final a escolha é tua. E a tua escolha pode, ainda que extremamente influenciada por tudo ao seu redor, inclusive por feridas no teu coração, da sua mente, do seu corpo, às vezes feridas até físicas, no final, nada disso tem o poder que a tua sanidade, a tua escolha tem de falar, eu não quero. É o tal do eu. Vamos continuar ali, mas para a gente finalizar o capítulo 6? Vamos lá. A certeza da promessa de Deus. Deus fez a promessa a Abraão e jurou cumpri-la. E, como não havia ninguém maior do que ele mesmo, Deus jurou pelo seu próprio nome. Ele disse a Abraão: Eu prometo que abençoarei você ricamente e lhe darei muitos descendentes. Abraão teve paciência e por isso recebeu o que Deus havia prometido. Quando alguém jura, usa o nome de uma pessoa que é maior do que ele e o juramento acaba com qualquer discussão. Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido que jamais mudaria a sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez o juramento. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas, e a respeito delas, Deus não pode mentir. E assim nós, que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Essa esperança mantém segura e firme a nossa vida, assim como a âncora mantém seguro o barco. Ela passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo celestial. Foi lá que, para o nosso bem, Jesus entrou antes de nós, e ele se tornou para sempre o grande sacerdote na ordem do sacerdote de Melquisedeque. Então, aqui, que grandioso da parte de Deus, né? Não tem ninguém acima dele, então ele jurou por ele mesmo. Eu sempre comento com os meus filhos, às vezes eles falam assim, mas eu juro. Eu falo, você não tem nem que jurar. A tua palavra já deve valer como juramento. Você não tem que prometer que jurar nada. A tua palavra deve bastar. Mas aqui Deus ainda faz a questão de jurar por si mesmo. E por isso que eu falo, o livro de Hebreus, conforme a gente vai lendo, ele é um livro para mim muito profundo, ele fala muito nas entrelinhas, de forma direta, indireta, da profundeza do sacerdócio de Jesus. Eu acho que o que define o livro de Hebreus, como eu já falei em vídeo anterior, é a eficácia de Cristo como sumo sacerdote. Então, a réplica terrestre tendo a eficácia no santuário celestial. Porque ele demonstra, é muito didático, se quem tem o conhecimento básico do básico de como funcionava o santuário terrestre aqui, consegue, quando vai lendo, consegue vendo Jesus cumprindo. E mostra, como eu falei, a eficácia desse Cristo descendo como humano, Deus prometendo bênçãos, esse Cristo descendo como humano, tomando o teu lugar, o meu lugar, fazendo acontecer aquela sombra. Colossenses fala, né, que era, tudo isso é sombra daquilo que havia por vir, Colossenses 2,17, 2,18, realmente é aquela sombra. Imagine a mão aqui, está tendo a sombra aqui. O que o livro de Hebreus fala é que Jesus é essa mão, ele não é a sombra, ele está fazendo. Então eu fico profundamente, assim, tocada com o livro de Hebreus. Ele fala aqui bastante sobre multiplicar, né, ali no caso,
a promessa que ele fez a Abraão, e Jesus, como sendo precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote, como Melquisedeque, que é do lado do Antigo Testamento. Eu gosto de imaginar a esperança que a gente tem, né? Que Deus fala a verdade. E a verdade é que um dia ele vai voltar. E que a gente possa ter, né, a esperança, ou acreditar, como que diz o juramento de Deus pra gente, que a gente possa levar isso, assim, né? Que Deus não mente. Então, se ele falou que ele vai voltar, ele vai voltar. Isso eu achei bem interessante, assim, ó. Ele não precisaria, ele é Deus, mas ele jura que ele vai voltar. Então, que a gente tenha essa esperança, assim, acho que isso deixa a gente tranquilo, porque quem falou foi Deus, né? Pra gente que ele vai voltar. Isso eu achei bem interessante. Deus chega a prometer, ele precisaria disso? Não, mas ele promete. E aí a promessa dele é verdadeira, ele não mente, né? Só complementando o comentário da irmã, é uma certeza que ele prometeu que vai voltar, e nós podemos esperar, né? Porque tudo que ele prometeu, ele já cumpriu, né? Algumas coisas que era do passado que ele já cumpriu. Então, isso nos deixa mais com fé de que tudo que ele promete, ele cumpre. Assim como ele já cumpriu, ele vai continuar cumprindo e cumprirá a sua volta, né? Às vezes a gente pode até ter um pouquinho de dúvida, Jesus, será que Jesus vai voltar nas nuvens? Será que vai chegar esse dia? Quando a gente pensa assim profundo, a gente se para ali e começa imaginando ali o dia da volta de Jesus, como vai ser, e ali a gente fica ainda, às vezes, até pensando, será que vai acontecer e quando? Então, essa é uma certeza que nós não temos que ter dúvida. Se nós acreditamos, se nós estamos se preparando para esse dia vai chegar. A volta de Jesus é certa, nós temos que crer e se preparar para esse dia. Porque tudo que Deus fala, ele promete, ele cumpre. A gente não entender não é sinônimo de não ser. Significa que a gente não entende, ponto. Mas não que não vai ser. Só queria comentar uma última história que ontem no nosso culto familiar a gente assistiu. Vou pôr o videozinho aqui também. E era um videozinho que falava assim de um casal de cristãos muito pobres. E a mulher começou a falar assim, poxa, eu queria tanto, né, ter dinheiro, queria tanto ser rica, não passar mais por essas dificuldades, essas necessidades. E ela murmurava, e o marido um dia falou, mulher, se contente com tudo que nós temos e tal. E ela falou, mas o que nós não temos nada? E ele tentando consolá-la, né, e falando para ela aceitar e tudo. E aí ela foi dormir e teve um sonho. E ela sonhou que estava sonhando, que ela orava e pedia a Deus riqueza, e Deus derrubou, veio do céu, a perna de uma mesa, né? A perna de uma mesa ali, de ouro. E aí ela falou, uau, agora eu vou, né? Pensou, vou poder, sou rica, porque se eu vender isso daqui. E aí, nesse sonho, ela viu, no sonho do sonho, ela viu que ela estava no céu. E aí, no céu, ela estava na ceia, né, que Jesus fala que vai ter e tal, e todo mundo estava ali, só que a mesa dela estava pendendo. E o que aconteceu? A mesa dela caiu para um lado. E aí ela ficou desesperada. E aí ela voltou para o sonho do sonho, onde ela estava com aquela perna daquela mesa, e aí ela entendeu que aquela perna, aquela de ouro maciço que Deus tinha dado para ela, era só a perna da mesa de ouro inteira que ela teria no céu, e de todas as riquezas. E ela entendeu, ela falou, poxa, agora eu entendo, eu não quero, Senhor, leva de volta a bênção que o Senhor derramou sobre mim, e leva de volta para que eu tenha a minha mesa completa no céu. E a moral da história, o que é? Muitas vezes a gente não entende por que a gente passa por alguma coisa aqui, eu mesma, né, tenho as minhas crises internas aí, de fé, por que eu passo tal coisa, por que eu não passo outra coisa, por que eu não tenho isso, ou deixo de ter aquilo. O nosso não entender não significa que Deus não está ali, que Deus não está conduzindo tudo. Significa apenas que as nossas cortinas dos nossos olhos espirituais não estão abertas. E uma coisa eu já aprendi, é melhor que a gente não veja o mundo espiritual, como de fato ele é. É melhor que Deus, eu vejo muito claro, assim, eu aprendi isso esse ano, a proteção de Deus sobre
vedar os nossos olhos do mundo espiritual, do grande conflito, do porquê muitas vezes tal coisa não acontece, ou porque acontece e a gente não entende, é melhor que a gente não entenda do que a gente enxergue. Porque a gente enxergar, a gente pode até entender. E tem coisas que Deus deixa explicado e ele mesmo dá satisfação. Agora, tem coisas que seriam muito pesadas para a gente ver no mundo espiritual. Então, é melhor, é igual nossos filhos. Quando a gente vai explicar alguma coisa para as crianças, tem coisas que você tem que explicar pela beirada para as crianças, porque é muito forte para eles visualizar e entender algo tão forte, tão ruim, tão pesado. Então você fala, olha, tal pessoa é má. Como já falei para minha filha, olha, tal pessoa, filha, tem um caráter duvidoso, fica longe, nunca fica sozinha com essa pessoa. Mas eu não posso abrir em detalhes o que pode acontecer em detalhes, porque ela não vai suportar, vai causar algum dano. Então, e é justamente isso que eu estou tentando prevenir o dano. E eu vejo isso, Deus fazendo isso conosco. Mai, só rapidinho, que eu gosto muito dos teus resumos. Qual foi o resumo de hoje, assim, se você pudesse colocar em tuas palavras? A gente tem a esperança, que a gente esteja firme, né, a advertência da gente ter fé. Eu acho que esses são os motivos, assim, que eu hoje peguei ali. Acho que é saber que Deus promete, que Ele é um Deus que não mente. Eu acho que seria esse, assim, as partes principais, né? Agradecer a Deus porque Ele é o nosso sacerdote, que Ele está intercedendo por nós. Eu acho que se fosse fazer um resumo, para mim, hoje eu levo dessa manhã, eu levo isso, assim, sabe? Quando eu vou fazer a minha caminhada no parque lá de manhã, às vezes eu compro uma água de coco com um cara lá. E aí eu já tinha falado uma vez, aí eu falei de volta, e assim, vou ser bem sincera, é muito constrangedor. É muito vergonhoso e constrangedor, falo o que eu sinto, tá? Você chegar para uma pessoa que você nunca viu na vida, que você não conhece, e falar assim, eu posso compartilhar com você o que eu aprendi hoje de manhã estudando a Bíblia? Normalmente a pessoa meio olha assim pra você, tipo, que louca é essa, né? E aí, em 20 segundos, eu tô tentando resumir o resumo do que eu aprendi. E é como a mimosa. Às vezes eu vou no mercado, às vezes tem umas caixas que são mais receptivas, tem umas caixas que fica olhando assim para mim, tipo, não dá muita moral. Mas a parte que eu sinto que deu, e eu tenho orado, porque às vezes eu esqueço, então eu falo, Senhor, toca meu coração para que eu não esqueça. Toca meu coração para que eu lembre, na hora, vem o Espírito Santo, tipo um tufão, assim, me carrega e me lembra. E muitas vezes isso acontece. E aí fica na minha mão a batata quente. Porque eu fico, falo ou não falo? Porque é constrangedor. Para mim, tá? É difícil, é constrangedor, dá vergonha, mas eu tenho enfrentado isso e tenho feito. Tenho visto, assim, pequenos resultados, algum ou outro comenta, igual esse cara que eu compro água de coco, eventualmente, ele fala assim, ai, sempre que você vier aqui, você pode vir falar para mim. É difícil, mas eu tô tentando. E das 20 sementinhas da mimosa que você joga, uma pelo menos vai germinar. Vou pedir para a Edna orar para nós. Pode ser, Edna? Bondoso Deus, bondoso Pai, Pai de misericórdia, nós estamos gratas, Senhor, por mais uma noite que passamos sob cuidado, por mais um amanhecer, na oportunidade de estudar a Tua palavra, de Te conhecer melhor, os Teus planos, as Tuas promessas, para que fortifique a nossa fé, de que tudo que o Senhor promete, Pai, o Senhor cumpre. E que o glorioso dia da Tua volta, do retorno do Teu Filho Jesus Cristo, vai chegar. E que nós possamos almejar esse dia, priorizar esse dia. Porque se nós colocamos na nossa prioridade, nós vamos ter tempo de nos preparar. Nós vamos desejar a cada dia, a cada momento, te buscar, viver do teu lado. Ter essa comunhão em Cristo Jesus. Que através da comunhão nós vamos tendo crescimento, vamos tendo conhecimento e vamos nos preparando. Nós precisamos muito, Senhor, nos preparar. Todas as manhãs nós estamos aqui, de segunda a quinta, estudando, ouvindo as explicações,
de pessoas que entendem melhor do que a gente, está explicando para a gente, está entendendo, o Senhor está ajudando com que elas entendam, para passar a explicação para nós, para que nós possamos entender, Pai. E com essas explicações, esse conhecimento, esse estudo da palavra, a gente possa se preparar. Que essa palavra não fique só aqui nesta manhã, mas que fique na nossa mente, no nosso coração, no nosso dia a dia, no nosso desejo de nos preparar. É isso que importa para nós hoje, é nos preparar, é compartilhar com as outras pessoas, para as outras pessoas também se preparar. Esse tem que ser o nosso propósito, esse é o nosso futuro, é o preparo para esse grande dia, para o dia da tua volta. Então, que as nossas famílias possam ser abençoadas, elas possam ter fé e o desejo de se preparar. As pessoas, por onde esse vídeo passar, que o vídeo, ele visualiza, muitas pessoas estão ouvindo, estão estudando, que elas possam ver esse vídeo e sentir o desejo de clicar ali o dedinho e ouvir esse estudo, essa palavra. Cada manhã nós estamos estudando as tuas escrituras sagradas. Nós não estamos repetindo o mesmo assunto. Estamos tendo conhecimento de assuntos novos. Assunto que a gente já até ouviu, mas outros que estamos ouvindo pela primeira vez. Então, que essas pessoas também possam ouvir, mesmo elas não fazendo parte de ficar no grupo, mas que esse link chegue até elas e ajude em alguma dificuldade que elas estão tendo. Pessoas que às vezes estão sentindo sede de ouvir tua palavra, mas aí não teve a coragem de buscar, mas que essa palavra chegue até elas e ajudar a ter fé e se preparar. Não estamos pedindo porque merecemos, Pai, mas estamos te pedindo porque precisamos. E no doce nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.